A gente percebe que nos cursos de formação de professores, na graduação, então os cursos de base e os cursos de formação continuada, eles abordam muito pouco essas questões. Em estudos que participei de banca ou de teses que eu li sobre onde isso entra em conteúdo, em currículo mesmo de formação, isso é quase inexistente. Quando nós também fizemos uma pesquisa sobre formação continuada de professores, sabe, nessas horas de estudo, HTPC, a gente analisava atas, sabe, sobre em 2 anos, os últimos 2 anos nas escolas, aonde isso entrou na formação continuada, não estou nem falando nas especializações no curso. E um dado que era interessante é que o tema só era tratado quando tinha um problema. Então, por exemplo, indisciplina. Então, os meninos barbarizaram no 6º ano. E quando o tema era tratado, ele era tratado em cima de senso comum. Não se discutia cientificamente, em cima de estudos, de pesquisa, nem só o porquê disso, né? O que interfere, muito menos como lidar. Então, além de não ser preventivo, as decisões em cima disso ainda são muito senso comum. Você vê que essa formação falta aos professores? Veja bem, formação moral, não, porque isso falta a todos nós, a rigor, isso é uma questão da pessoa, mas lidar com, veja bem, saber lidar com a estrutura básica de funcionamento é inevitável. Imagina um dono de empresa cuja fábrica vá à falência porque eu não soube lidar com o conflito dos operários, não, o conflito dos funcionários. Ou seja, você falou o senso comum, e às vezes o senso comum ele não é fruto da falta de inteligência de jeito nenhum, ele é fruto de que não foi pensado antes. E como você tem que ter medidas quase que de urgências, claro, só te sobra, só vai restar o senso comum. Enquanto que e há muitos trabalhos sobre isso, hein? Não há uma área que não seja adubada de pesquisa, como você faz, de experiências educacionais no mundo inteiro. Quando nós perguntávamos para escolas que estava sob controle, tinha um monte de regra, os meninos estavam adaptados às regras, tinham poucos conflitos, e nós perguntamos para alguns desses profissionais da educação se ele achava necessário estudar moral ou aprendizagem de valores. E eles diziam que não, que o que eles sabiam era suficiente. Mas quando nós fomos em escola, em que tinham muitos conflitos, em que tinha violência, e perguntava, eles se sentiam muito seguros sobre como lidar. Então, inseguros. Então a gente percebeu que o desequilíbrio nessas relações, os conflitos, quando a qualidade da relação é ruim, os professores, sabe, entram na classe, não cumprem bravos e ameaçam para tentar o controle, essas escolas buscam alternativas. Então, volto nesse raciocínio daqui a pouco. Como eu estava dizendo para você da questão das estratégias, de não reinventar a roda, a pesquisa que a Suzana coordenou, Suzana Menin, sobre as experiências bem-sucedidas em moral, ela mostrou que, no Brasil, a maioria das escolas, as experiências são iniciativas isoladas de um professor, ou seja, não faz parte da escola como um todo. Elas são temporais, então esse professor muda de projeto, sai da escola, acabou. Elas são direcionadas aos alunos e não é para nós da escola, é vocês que precisam aprender, né? Não nós. E também uma outra coisa que, não vou destacar todos os elementos, mas algo assim que eles reinventavam roda, eles criavam, às vezes, bons projetos, mas da própria cabeça, eles iam atrás. Então, atualmente existem muitos estudos sobre estratégias em moral. Então, você participou dos parâmetros dos temas transversais da ética, né, que mostra a questão da transversalidade, né, da moral. Existem os procedimentos de educação moral que mostram, né, então, desde dilemas, role-playing, clarificação de valores, expressão de sentimentos. Existe também o trabalho de resoluções de conflitos por meio de assembleias, círculos restaurativos. Então, em síntese, a literatura, no sentido de pesquisas, elas trazem isso, no sentido de nos ajudar, porque assim, nós percebemos que muitas vezes os profissionais da educação eles são muito bem intencionados, mas falta recursos e formação suficiente para que realmente, mais do que um projeto para autonomia, eu construa uma escola efetivamente para autonomia. Uma das coisas que a gente pensou é que, como as escolas têm muito conflitos, e isso tem pegado muito a questão
do aumento das incivilidades, dos conflitos, da indisciplina, talvez uma forma de entrar na escola é por meio de procedimentos de uma boa convivência, que ainda não é o foco de personalidade moral, mas que talvez quando você entra numa escola mostrando que é possível ter procedimentos de resolução de conflitos por meio de diálogo, procedimentos em que os alunos vão ser protagonistas no sentido de mediadores, de ajudantes, tutorias em que eles são responsáveis por uma turma, por atender um aluno e por atender o pai desse aluno, o próprio professor. Então, por procedimentos que começam a passar por uma boa convivência, isso tem tido muito mais eco na escola do que a questão mesmo da formação moral. Então, talvez entrar com remédio, você entendeu? Para ir junto formando a questão da vacina. Sim, O que você pensa sobre isso? Não, concordo totalmente com você. E uma coisa que você disse, eu acho essencial. Eu vou repeti-lo com outras palavras e me corrija se não foi exatamente o que você disse. Por exemplo, uma escola que alfabetiza bem, ótimo para os alunos. Que ensina bem matemática, ótimo para os alunos. Que ensina bem ciência, ótimo para os alunos. Uma escola que trabalha bem a formação moral, ótimo para a escola. Não só para os alunos. Né? É bom para a comunidade como um todo.